Bom, vamos dar continuidade aqui ao falso livro do Apocalipse, né? Como também o seu autor, o falso profeta, né? Que se denominou como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né? E que de Jesus Cristo ele não conhecia nada, com certeza. Para você que pegou o barco andando, você pode entrar aí na nossa página no Facebook, no canal Mensageiro da Graça, também nas nossas páginas aí no Facebook. Aonde nós já lemos o primeiro capítulo, né, do Apocalipse, que quer dizer revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Mas o que menos tem nesse Apocalipse é revelação. Poderia ser o Apocalipse da confusão, né? Que é o evangelho, entre aspas, da perturbação. É um livro de perturbação, porque de revelação não tem nada. Porque revelação é uma coisa que está oculta e quando vem à luz, aparece, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo consegue ver claramente o que é. E esse Apocalipse é um livro cheio de charadas, cheio de pegadinhas, cheio de enigmas, né? E as pessoas ficam aí. As religiões, os líderes religiosos de cada seita, de cada religião, querem interpretar cada um a seu bel prazer. Aí você já sabe que balaio de gato que vira. É ou não é? E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Justamente por isso que Deus só implantou ou só revelou apenas um evangelho, né? Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, revelado apenas a um homem chamado Apóstolo Paulo, nosso querido e amado irmão, o Apóstolo Paulo, que é apóstolo dos gentios, ou seja, dos estrangeiros, de todos aqueles que não nasceram na dispensação de Israel, não nasceu em Israel. Deus, ele revelou apenas e exclusivamente para o apóstolo Paulo, para pregar não somente a todos os judeus, a todos os gentios, inclusive aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que não tiveram revelação do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Né? Mas Pedro não escreveu o evangelho, Mateus não escreveu o evangelho, Marcos não. Mateus, Marcos, Lucas, João e os demais apóstolos, o que eles escreveram foram relatos do que eles viram o Senhor Jesus fazer nos dias da sua carne, quando estava aqui como homem, vestido de carne e ossos, como todos nós, né? Mas para anunciar o Senhor Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição, Deus separou um outro homem. Já está dizendo, Deus não é Deus de confusão. Imagina Deus deixar 4, 5, 10 evangelhos, né? Cada um falando uma coisa. É por isso que essas igrejas estão todo mundo perturbado. Cada um tem uma doutrina. Um é testemunha de Jeová, outro diz que tem que guardar o sábado, o outro tem que isso, o outro tem que aquilo. Apesar que os de hoje é tudo malandragem, né? É tudo ali fazendo o seu rebanho, né? Marcando o seu gado para poder marcar território, né? Costumes, roupas, não pode usar isso, não pode usar aquilo, né? Uma verdadeira escravidão. Então, como Deus não é Deus de confusão, Deus nos deu apenas um evangelho, que é o evangelho espiritual, que é o evangelho do céu, da graça de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo recebeu esse evangelho no terceiro céu, que já é assunto para outro vídeo, né? Para você entender o que é o terceiro céu. Mas, irmão, é dois Jesus? Não, é um Jesus só, com duas manifestações. Uma ele está em carne e a outra ele está em espírito. Uma ele está do lado da cruz como homem e do outro lado da cruz, quando ele vai à cruz, diz, está consumado, ressuscita, né? Aparece no terceiro dia. Não é que ele ressuscitou no terceiro dia, nem isso eles sabem, a religião, né? Você pensa, talvez você que esteja na religião, pensa que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Não, Jesus ressuscitou naquele mesmo dia. Ele apareceu no domingo para as pessoas, para Maria, para os discípulos, ali para as pessoas, mas ele ressuscitou no mesmo dia. O que é que ele disse para o ladrão que estava do lado dele? Hoje mesmo tu estarás comigo aonde? No paraíso. Que dia foi que ele foi crucificado?
Sexta-feira, sim ou não? Então, ele disse o quê? Sábado? Domingo? Semana que vem? 2021? Não. Ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo aonde? No paraíso. Esse hoje era aquele dia mesmo, sexta-feira. Quando ele disse está consumado, então está consumado. Uma coisa que está consumada, está consumada. Você veja a arrogância desses líderes religiosos, dizendo que estão fazendo obra de Deus, ganhando obra, ou seja, ganhando almas para Deus. Estamos fazendo a obra de Deus. É com esse papo de fazer a obra de Deus que eles vão tirando todo o seu dinheiro, né? Digo você que anda aí dentro do sistema religioso, né? Porque aqueles que conhecem o Evangelho, a graça de Deus, jamais se submeterão a esses homens, né? Que vivem aí pedindo dinheiro, né? Para fazerem catedrais, templos suntuosos, enormes, né? Justamente para atrair mais gente. Por que eles fazem uma catedral? Para atrair mais gente para serem enganadas. E você que está aí dentro do sistema religioso, trabalhando de só a só, está lá depositando, está lá alimentando esses cães gulosos. Quando você poderia estar ajudando uma pessoa no asilo, né? Você poderia estar ajudando uma pessoa humilde, uma pessoa que está precisando. Você podia estar ajudando a sua família, né? Comprando móveis para a sua casa, uma roupa para os seus filhos. Você está aí alimentando, sustentando homens que têm carro, casas, mansões, helicópteros, né? Milhões de imóveis, empresas, redes de televisão, né? Para passar programas lindos, né? Agora mesmo aí a do Macedo vai começar a Fazenda, que dá 1,5 milhão, né? Para que esse 1,5 milhão? Ele vem da onde esse 1,5 milhão? Da carteira dele, do bolso dele? Não, vem do seu bolso, do seu trabalho, do seu suor, dos seus dízimos, das suas ofertas, do seu sacrifício. Você tem que vender o carro, o papagaio, o cachorro, tudo para fazer sacrifício, para alimentar as empresas desses homens. Ele não vai tirar do bolso dele para pagar os jornalistas, os atores, né? Que com razão tem que receber o salário deles. Eles estão ali, são profissionais, são artistas. Eles têm que receber salários milionários, né? Você veja um homem que tem um banco, um homem que se diz um bispo, que se diz um pastor, tem um banco. Imagina Jesus com um banco, o apóstolo Pedro com um banco. Pois é. Imagina o Senhor Jesus e os apóstolos agora vendo uma coisa dessa, olhando uma coisa dessa, todo mundo olhando. Acho que Pedro ia falar assim, e aí, Senhor, esse banco aí, para que ele quer um banco? Aí Jesus ia dizer, para colocar o dinheiro dos incautos lá no banco, para colocar o dinheiro desses que estão alimentando eles aí. Mas, Senhor, eles não creem no Senhor? Não, eles não creem em mim, porque se eles crescem em mim, eles não estariam fazendo isso. É simples, a resposta é simples. Quem crê no amor de Deus no Senhor Jesus jamais vai alimentar esses cães gulosos. E ainda tem uns que dizem assim, não, o que eu faço, eu dou minha oferta, meu dízimo. Se o pastor, o que ele fizer está feito. Se ele fizer coisa errada, é problema dele. Você está enganado, você é cúmplice das obras das trevas. Porque com aquele dinheiro, ele vai fazer tudo que é falcatrua, ele vai fazer tudo que não presta, ele vai atrair outras pessoas para pregar heresias, para destruir mentes, famílias, para fazer tudo que não presta. Então você é cúmplice das obras das trevas. Não adianta você dizer que não sabe, que não sabia, né? Porque hoje você tem informações aí à vontade, a internet está cheia, o mundo hoje é um mundo informatizado, um mundo, você está aqui hoje, está aqui agora, você fala com uma pessoa lá no Monte Everest, na China, você aí da sua casa. As informações, ninguém mais é bobo. Se você quiser saber qualquer notícia, você anda o planeta Terra inteiro. Então não tem mais como você dizer diante de Deus que você não sabe, que você não sabia. Né? Então, enquanto houver pessoas que alimentem esse sistema religioso, eles vão estar aí, né? Eles vão estar aí. Porque eles não pensam em outra coisa. O que eles querem é poder. Poder econômico, poder político, né? Quer dominar a política, dominar as nações, os governos. Né? Eles querem mamar nos governos. Eles querem dízimos, querem ofertas, igualzinho aos principais sacerdotes da época de Jesus, que além de ficar ali no templo pegando o dinheiro do povo judeu, né? Porque o povo judeu ia lá, dava oferta, fazia sacrifícios, né? Dava os seus bens ali, e os sumos sacerdotes mamavam ali nas costas do povo, e além disso ainda vivia na maracutaia com os políticos, que era Pilatos e Companhia Limitada e outros mais que haviam ali. Quer dizer, eles mamavam dos dois lados, tanto do povo de Deus,
que eram irmãos deles, conterrâneo deles. Eles arrancavam do povo judeu, que já estava ali numa opressão, sofrendo na mão dos romanos, na mão de César e outros mais. Né? O povo já vivia numa vida aflita, eles tiravam ainda do povo, não, tem que trazer oferta para o templo, tem que ser fiel a Deus, né? Tem que fazer sacrifício, tem que trazer um boi, um carneiro, tem que trazer diamante, tem que trazer ouro para você ser perdoado diante de Deus. Né? Nós estamos aqui, somos autoridade de Deus, somos sacerdotes. Né? Os fariseus, os sacerdotes, eles arrancavam o dinheiro do povo e aí arrancavam também dos políticos. Por que eles arrancavam dinheiro de Pilatos? Porque viviam na maracutaia. Por que Pilatos dava dinheiro para essa gente sendo romano? Porque Pilatos era governador ali em Jerusalém, ali em Israel. E Pilatos tinha que manter aquele povo sob ordem. E a única maneira de aquele povo não se rebelar, não criar problemas para Pilatos, era justamente os líderes religiosos, que eram judeus, porque o judeu não dava ouvido, podia ter uma rebelião ali a qualquer momento. Então, o Pilatos dava guarida aos principais sacerdotes para quê? Para controlar o povo. Né? Porque ele não queria problema para ele, porque ele sabendo que se ele tivesse problemas ali, esses problemas iam chegar até César. Né? E César era terrível, César não queria saber de problema. O que César queria é todo mundo trabalhando, César queria todo mundo pagando imposto para ele, não queria saber de problema na cabeça dele. Por isso que Jesus pegou uma moeda e disse: de quem é essa cara? Quando eles tentaram Jesus, né? É lícito pagar imposto para César? Aí Jesus pegou uma moeda e disse: de quem é essa cara que está aqui desenhada no dinheiro? É de César, então dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus, tá vendo? Então Pilatos, para manter a ordem ali, ele fazia o fechamento com os principais sacerdotes judeus. Né? Nós vamos dar aqui guarida a vocês vão viver no bem bom, vão ter acesso a gente, né? E vocês controlam esse povo aí. Então eles faziam o fechamento. Né? E ali tinha outras maracutaias. Quer dizer, Pilatos ficou com o rabo preso com eles e eles com o rabo preso com Pilatos. Por isso que não acontecia nada com eles. O povo judeu que estava ali sofria, se quebrava todinho de trabalhar e com eles não acontecia nada. Eles estavam sempre no bem bom. É a mesma coisa nos dias de hoje. Veja aí, se esses homens não estão aí com bancada evangélica, não estão misturados com o poder, mas o povo da igreja está sofrendo, o povo da igreja está desempregado. Inclusive, esses próprios líderes evangélicos que saem como candidatos na política, eles fazem leis para prejudicar não só o brasileiro, mas também o povo de dentro das igrejas deles, os brasileiros em geral. Todos são prejudicados, porque eles não estão ali para defender nem ninguém da igreja e nem tampouco os brasileiros. Né? Eles estão ali para justamente defender os interesses deles, dos líderes religiosos, Macedo, Silas Malacheia, né? Valdemiro Pé de Feijão e Agenor Truque, R.R. Suado, que tem não sei quantos filhos lá, não sei quantos familiares em Brasília. É para isso que eles estão lá, para defender as igrejas dele, o patrimônio deles, né? As mansões deles, os carros, helicópteros, o dinheiro deles. Então só de você saber que um líder que se diz líder seu tem um banco, tem um partido político que ele engana dizendo que é para defender a obra de Deus. A obra de Deus não precisa que ninguém defenda ela. Quem defende a obra de Deus é Deus, já está dizendo obra de Deus, né? Então Deus agora está fazendo justiça. Você está vendo aí em Angola, na África, né? Que eu creio que tudo isso vai se espalhar pela África inteira. Você está vendo já na Argentina, já as pessoas abrindo os olhos, né? Aí na América Latina. Eu acho que tomara que o Brasil não seja o último, né? A abrir os olhos, né? Foi o primeiro, né, que começou essa seita aqui e não seja o último a abrir os olhos em ver. A gente sente, a gente sabe que vocês veem eles como homens de Deus. Porque um dia a gente viu também, a gente sabe o que você sente. Não pense que a gente não sabe o que você sente, não, porque a gente sabe. Nós já idolatramos esses homens, nós já tivemos respeito por esses homens. Nós seríamos capazes de lamber os pés deles, o sapato deles. De tanto que nós respeitávamos, considerávamos, sem saber que eles, por trás das cortinas, viviam tramando contra a gente, como arrancar o nosso dinheiro, como arrancar tudo que a gente tinha.
Você pode ver a vida dos obreiros, dos jovens, dos evangelistas, das pessoas, e não é só o dinheiro. Se fosse só o dinheiro, estava bom, mas não é só o dinheiro. É a destruição mental, né? É a destruição mental, é a deturpação da palavra de Deus, é as humilhações, é tudo o que não presta, que as pessoas vão passando, entra ano e sai ano, elas não percebem. E nesses lugares, os anos passam depressa, né? Os anos passam rápido, a pessoa nem vê. Quando ela entra ali, quando ela vê, já é final de ano. Os anos passam que a pessoa nem vê. Quando a pessoa vê, está 1, 2, 10, 20, 30 anos ali, fazendo correntes, campanhas, votos, sacrifícios, e não tem nada. A pessoa abandonou a família, abandonou os estudos, abandonou tudo. E quando a pessoa acorda, a dor é grande, né? Quando a pessoa abre os seus olhos, a dor é grande. Quer dizer, quando Deus abre os olhos, né? Você que vem aqui nos chamar de mensageiro do diabo, na hora que Deus abriu os seus olhos, a gente até ora, porque a gente já sabe. A gente ora por vocês, porque a gente sabe que a dor será grande. Você chegar à conclusão que esses homens que você tanto idolatra, que vocês defendem com unhas e dentes, você saber a verdade. Nós sabemos que vocês têm zelo por Deus. Nós sabemos que vocês amam a Deus. Né? Porque nós também já os defendemos com unhas e dentes. E fomos decepcionados também. Nós sabemos que vocês têm zelo, vocês têm amor a Deus. Mas o problema é que isso não adianta se você não procurar também dar ouvido à verdade. Que adianta você dizer que é um cristão, que ama a Deus, mas você está vendo a verdade na sua face. Você não é uma criança. Você está vendo os escândalos. Você está claro, está nítido, mais claro do que isso, nem o sol, nem água. Você está vendo aí no mundo inteiro. Será que todo mundo está perseguindo eles? É isso que a gente pensava quando a gente estava aí. Que eles estavam sendo perseguidos, que a igreja de Deus estava sendo perseguida, que é o diabo, e está amarrado, está debaixo dos nossos pés, e aquela coisa toda. Porque eles fazem essa manipulação, eles começam a se vitimizar, dizendo que estão sendo perseguidos. Você, meu amigo, abre os seus olhos, porque o Macedo ele não tem mais nada a perder. Ele já está com quase 80 anos, né? Se for preso a qualquer momento, quase que não vai ficar na cadeia, porque cada idade né? Ele não está nem aí, ele não quer mudar, ele não quer se converter, ele não quer fazer como Zaqueu, né? Zaqueu entregou tudo, estava lá sentado com Jesus, Jesus não pediu nada a ele. E ele disse, olha, levantou e disse, olha, hoje eu resolvo, né? Vou devolver 4 vezes mais, e se eu roubei alguém, se roubou. Zaqueu era cobrador de impostos, já tinha roubado muita gente, mas ele pegou e disse isso a Jesus, praticamente ficou sem nada. E Jesus olhou, Jesus lá tomando um cafezinho dele, olhou para ele e falou, hoje houve salvação nessa casa. Né? Então, meu amigo, abra os seus olhos. E aprenda uma coisa, os falsos profetas, eles não estão apenas em carne e ossos, não. Eles estão dentro da Bíblia também. Tem muita mentira na Bíblia. Tem muita coisa que está dentro da Bíblia que foram colocadas por líderes religiosos há séculos que está aqui dentro, que você pensa que é os apóstolos, né? Que você pensa que os discípulos do Senhor Jesus, e não é. Nós não falamos isso para você ter dúvida com a palavra de Deus, mas para que você vigie, para que você penere, porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina, ele diz, julgai todas as coisas. Julgar não é julgar a vida dos outros, não. Não é ficar dizendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não. Mesmo porque o inferno não existe. Né? Que isso, irmão? Você está ouvindo mentiras há anos, há séculos, talvez do dia que você nasceu. Né? Enganaram sua mãe, seu pai, o meu pai, a minha mãe, a nossa avó, a nossa tataravó. Enganaram a gente. E se Deus não tem misericórdia, engana toda a nossa geração também. A sua geração toda seria enganada também. Graças a Deus que a graça de Deus está se manifestando no mundo inteiro, as pessoas estão abrindo os olhos. Esses homens estão há séculos enganando o povo com religião, com dogmas, com doutrinas, com santos, São Longuinho, São não sei quem, são tudo mentira. A cúpula da Igreja Católica sabe que isso é mentira,
que tudo isso não passa de invenção, de mentira, mas a mentira está há tantos séculos que eles não têm mais como dizer a verdade. Teria que ter um homem muito corajoso para dizer a verdade a esse povo, né? Principalmente o povo brasileiro, que vive na idolatria. Você chega lá naquele sertão, lá nos Cafundó, né? Pode não ter nada, mas tem lá uma igreja católica, tem lá santinho, né? Que não é santo. Eles sabem que não é santo, coisa nenhuma. Eles sabem que aquilo não passa de idolatria, né? Então eles estão lá no apogeu, assim como os líderes evangélicos. Eles sabem que não existe correntes, campanhas, votos, sacrifício, arca da aliança, nada disso. Eles não são idiotas, eles podem não ter visão de Deus, porque nenhum deles tem. Mas pelo menos ele está vendo escrito na letra ali, né? Eles leem a palavra, deturpa ela, claro, mas eles sabem que estão na mentira. Estão na mentira. E estão levando as pessoas a um caminho de trevas, de escuridão. É o que Jesus disse, que eles nem entram no reino de Deus e nem deixam aqueles que estão querendo entrar. São uma barreira diante de Deus, um muro de ferro entre Deus e as pessoas que realmente são sinceras, né? Que estão querendo conhecer a Deus. Então, essa bagunça, né? Não sei quantos mil evangelhos, não existe isso. Eles não sabem separar o que é evangelho, o que é lei, né? Eles não sabem o que é lei de Moisés, o que é evangelho, né? O que são livros históricos, né? Quem é Jesus ressuscitado, eles não sabem nada disso. Por isso que eles vivem aí, fazendo campanha de Davi, campanha de Gideão, campanha de Gileão, campanha de fulano, de ciclano. Tudo isso é para arrecadar dinheiro. E o povo achando que está vivendo na fé, que está na fé, que está ligado. Né? Nada. Então veja, meu amigo, os falsos profetas, os enganadores, os cães gulosos, não é de agora, é de séculos. É desde a época dos profetas que Deus tem problema com esse pessoal, né? Desviando o povo dele. Hoje, em pleno século XXI, não é diferente. É como esse João do Apocalipse, como nós já falamos nos outros vídeos, né? Que se apresenta para as igrejas, né? A igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, as 7 igrejas, como se fosse um cristão, um homem de Deus. Né? Na verdade, esse conhecia a palavra, esse investigou, esse procurou tomar conhecimento da vida dos apóstolos, né? E se bombear, vivia no meio dos apóstolos, quando eles estavam ainda em vida. Que você vê que, segundo os historiadores, esse homem veio pregar anos depois que os apóstolos morreram. Foi um dos últimos que eles dizem. E você veja que as pessoas chamam o apóstolo João. Ele mesmo não se apresenta como apóstolo. É ele mesmo que não se apresenta como apóstolo. Até nisso ele bombeou, porque ele poderia se apresentar como apóstolo. Mas ele não se apresenta como apóstolo. Por quê? Porque os cristãos daquela época, né, mesmo os que haviam já falecido, já deixou o exemplo para os outros. Ele não se apresentou como apóstolo por quê? Porque ele sabia que ele ia se queimar. Porque tinha pessoas aqui que estavam vivas ainda ali a dizer, esse aí não é apóstolo coisa nenhuma. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo que faleceram, nós conhecemos a todos. Conhecemos a Tiago, conhecemos ao verdadeiro João, aquele que foi escolhido por Jesus. Conhecemos o João Batista, conhecemos Pedro, conhecemos Filipe, André. Esse daí a gente não conhece, não sabe nem quem é. Por isso que ele usou a artimanha. Ele disse que era irmão deles, na fé, na perseverança, né? Usou as palavras do apóstolo Paulo. E você vai ver, nós falamos da carta aos Éfesos, já abrimos ela, mas vamos ainda dar uma pincelada para você ver o que é que nós estamos justamente mostrando para você. Veja aqui em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim, a visão de João, tá vendo? A visão de João, ou a visão de Cristo glorificado, né? Como dizem, né? Veja, está falando João. Ele mesmo sabe que ele não é apóstolo. Né? Que se ele fala isso,
ele seria desmascarado imediatamente. Então, ele diz aqui, ó, eu, João, que também sou o vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, Apocalipse 1:9, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Tá vendo? Então todos os historiadores, todos os livros que você já leu por aí, todas as mensagens que você já ouviu por aí, dizendo que esse sujeito é apóstolo, ele mesmo está dizendo aqui, ele não é apóstolo. Eu, João, que também sou vosso irmão. Tá vendo? Por que ele falou assim? Porque ninguém conhecia ele. Não, eu também sou um irmão de vocês. Mas como nós nunca ouvimos falar de você? Né? Eu estava por aí. Né? É o aparecido, né? Apareceu do nada. É igual a santa aí, né? Não querendo aqui falar da vossa religião. Nada contra os nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, né? Judeus, ateus, à toa. Nada disso. Não querendo falar da sua religião. Não. Nós estamos aqui para falar a verdade. Né? Apareceu. Então, meu irmão, ele está dizendo aqui, está na sua Bíblia aí? Você tem uma Bíblia aí? Vá conferir. Se você não tiver, entra aí no Google. Veja se ele abre a carta de Apocalipse dizendo que ele é apóstolo. Não, mas pode ver que os verdadeiros apóstolos abriam a carta dizendo. Apóstolo, olha o apóstolo Paulo, olha a postura do apóstolo Paulo, a certeza. Quando a pessoa tem certeza de uma coisa, ela fala. O apóstolo Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, tá vendo? Claro e objetivo. E falava isso sem medo de ninguém que ia abrir a carta dele para ler, para a comunidade, para a igreja, contestar. Quando alguém via a carta de Paulo com o selo dele, dizia, realmente, esse aqui é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Né? Mas esse João não faz isso. Porque se ele faz isso, ele se queima. E a intenção dele, que na verdade esse João do Apocalipse é um líder religioso disfarçado de cristão, né? Se ele diz que é apóstolo, ele é desmascarado, porque ali tinha pessoas que conheciam os verdadeiros apóstolos. Então ele poderia dizer, não, eu sou um irmão de você, já fica uma coisa meio duvidosa. Né? Ele não tem firmeza no que ele fala, né? Mas ele analisou, ele não é bobo. A função dele era justamente contaminar os cristãos com falsas doutrinas. Cristãos esses que já haviam recebido o evangelho da graça de Deus anunciada pelo apóstolo Paulo. Que necessidade esse homem tinha de chegar lá e levar uma outra doutrina? Né? Uma outra doutrina? Se as igrejas da Ásia e de outros lugares que eram gentios, havia recebido o ensinamento, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, anunciado pelo apóstolo Paulo, e por aqueles que se converteram juntamente, ouvindo a palavra da graça de Deus, que era Timóteo, Tito, Apolo, né? Eram essas pessoas que Paulo levou a graça para eles, eles se converteram, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo, eram gentios, né? O apóstolo Paulo foi um homem que pregou, né, quando começou a anunciar a graça, ele pregou em toda aquela região ali, pregou para os gregos, atenienses, para todo mundo. O que esse João que apareceu, esse fantasma, foi fazer lá? Levar outra doutrina. Doutrina de diabo, de lago de fogo, de Satanás, de coisas que Jesus nunca falou. Os apóstolos de Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava em carne e ossos, nunca falou desse Apocalipse. Se esse Apocalipse fosse uma coisa tão importante para o ser humano, para nós, né, o Senhor Jesus Cristo não ia cessar de falar dele. Quem é você para contestar o Apocalipse? Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus amado, abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, herdeiro de Deus e mais que vencedor, filho de Deus, igualzinho a você. Né? Você também é a mesma coisa. Você pode não saber porque você está dando ouvidos a líderes religiosos da laia desse João.
que é o caso do Macedo, de outros e outros que estão por aí no Brasil e no mundo. Mas se você dá ouvido à graça de Deus, você vai saber disso, né? Porque se o que esse homem escreveu teve validade para aqueles cristãos que já foram para a pátria, que já partiram desse mundo, e se esse Apocalipse está valendo para mim também, que sou cristão, então eu tenho que investigar, porque minha vida está, né? Ele está me ameaçando aqui. Ele está me ameaçando com lago de fogo, com o inferno, e eu sabendo que Jesus morreu por mim na cruz, e ressuscitou e disse: está consumado. E tem um outro sujeito aqui que não é Jesus, que ninguém sabe nem quem é, e está aqui me ameaçando com lago de fogo. Então, se isso aqui, porque ele disse que ia acontecer tudo isso, até agora não aconteceu. Ah, irmão, mas os sinais já estão aí. Isso não é sinais, não. Isso aí é o dedo do homem destruindo a natureza, o mar, o meio ambiente, as florestas queimadas. Está destruindo o planeta Terra e a natureza dá o troco. Mas não que isso seja Deus que esteja mandando praga, gafanhoto, pandemia, nada disso, porque Deus é bom. É fácil, né? Destruir tudo e depois falar que é Deus que está mandando praga. Se Deus quisesse mandar praga, Deus já tinha mandado de uma vez, tinha acabado com todo mundo. Você não pensa? Né? Você, como cristão, você tem que usar a sua cabeça. Você tem que usar a sua cabeça pelo menos uma vez na vida. Talvez desde que você entrou nesse sistema religioso, você nem pensa mais. Você nem usa mais as suas faculdades mentais. Você está como um robô, como um zumbi, manipulado pelo Silas, manipulado por Ajanotruque, um louco, né? Manipulado por R.R. Soares, manipulado por Valdemiro, pé de feijão, que está vendendo uma semente de feijão por R$1.000. Né? E depois nós é que somos mensageiros do diabo, que estamos aqui trazendo a graça de Deus para você. A gente não liga não, a gente sabe que é mesmo assim. Você que vem aqui nos comentários, você que muitas vezes é mandado, porque eles mandam, eles são covardes. Eles se escondem atrás da Bíblia e mandam os membros, jovem, obreiro, evangelista, mandam as pessoas virem aqui no canal e combater, chamar a gente de mensageiro do diabo. Né? Eles mandam, eles são covardes. Até isso eles usam as pessoas. Eles usam as pessoas para tudo, para política, para tirar o dinheiro delas, para defender eles, para tudo. Não vê o Gonçalves aí? Está lá na África, lá. Diz que faz oração de madrugada, para aquilo é tudo ódio. Ele está um poço de ódio. Enquanto ele não criar uma matança aí em Angola, ele não vai sossegar. E outro, ele pode até sair daí, mas antes dele sair daí, ele vai tentar fazer um estrago. Senhor presidente José Lourenço, toma cuidado com ele. Ouça as pregações dele, que ele está falando na mente do seu povo. Vai jogar o seu povo um contra o outro. Enquanto ele não vê sangue aí, ele não sossega. Ele não aceita perder, não. E eles não querem saber do povo, não. Eles não ligam para o povo, ele gosta da verdinha. Ele gosta do que tem aí, que é grana. Entendeu? Tá ligando para esse povo aí, não. Nem os da reforma, nem os que não é da reforma. Os que não é da reforma é pior ainda. Ele vai usar o seu próprio povo para jogarem um contra o outro, começar a se vitimizar, chorar, dizer que está sendo perseguido, essas orações dele, essas coisas, isso é tudo fingimento, isso é tudo manipulando a mente do povo, né? Você veja quanto tempo ele está orando, por que Deus não respondeu? Elias orou, Deus respondeu em 1 segundo, porque Elias era um homem de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, né? Tem mais de 3 meses que eu vejo esse homem orando. Cadê? Quanto mais ele reza, mais a assombração aparece. Mais igreja fecha. Deus responda a minha oração. Deus está respondendo. Né? Porque isso é a mão de Deus. Não é os canais de denúncias. Não somos nós aqui. Não é ninguém. É a mão de Deus. Não é nem a justiça de Angola, nem de lugar nenhum. É a mão de Deus que está agindo. É a graça de Deus surtindo efeito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, que divide juntas e medulas. A palavra de Deus não está presa. Ninguém pode com a verdade. Tanto é que eles não temem a nada. Eles não temem a justiça dos países, eles não temem promotor, governador, presidente. Eles não temem a nada. Aqui no Brasil eles não temem a Rede Globo, não temem, eles têm poder, tem deputado, tem senador, tem juiz, tem desembargador. Aqui no Brasil, então, que a corrupção corre solta, o sujeito se vende por um prato de comida. Estudou na faculdade 10, 15 anos para se tornar um juiz, um promotor, para depois se vender por um prato de comida para esses líderes religiosos. Ficam na mão deles, né? O Brasil está assim. Então eles não temem essa, porque eles sabem que eles têm guarida, eles sabem que eles pagam
que eles têm dinheiro para pagar. Né? A única coisa que eles temem é a graça de Deus, é a verdade. Por isso que eles vêm aqui derrubar os nossos canais. Né? Canal meu já derrubaram os 2. Facebook, página no Facebook. Eles vêm aqui fazer isso. Porque a única coisa que eles temem é a verdade. Né? Quem somos nós? Nós temos um canalzinho aqui no YouTube. Né? Nada. Eles têm rede de televisão, de rádio, todo o sistema de comunicação. Né? Olha aí o nosso canal. Ainda dizem que o nosso canal é a Porta Larga. Não, a Porta Larga nem aqui não. A graça é selecionada. Olha os nossos canais. Tem aí, olha o número de pessoas que tem inscrito no nosso canal. Inclusive você dê o seu like aí, tá bom? Se quiser se inscrever, também se inscreva. Se você quiser, você é livre. Olhe o número de pessoas que tem nos canais que denunciam a mentira, que denunciam os falsos profetas. Poucas pessoas. Né? Poucas. À vista de tanta gente que tem no Brasil, são poucas pessoas. Agora, vá lá no canal deles. Vai lá nos inscritos dos canais deles para você ver. Ouvindo mentiras. Vai lá. Então, qual que é a porta larga? Jesus disse que a porta larga é que conduz à perdição. Mas a porta que leva a Deus é estreita. A graça é selecionada. A porta larga é a deles. Você não vê aí? Olha as multidões, o Valdemir, as multidões. É a multidão de pessoas que não sabem o que é a mão direita e a mão esquerda. Né? É desse tipo de pessoas que eles gostam, que estão ali desesperadas. Né? As pessoas entrando pela porta larga. É só você pegar aqui, ó, um vidrinho de óleo ungido, né? Pegar essa rosa aqui, a porta larga. Mas aqui não, aqui é a graça de Deus. É o evangelho verdadeiro. Então, é devagar mesmo. Mas o importante para Deus não é quantidade, é qualidade. Né? Já dizia Jesus, mais vale uma alma ganha para o reino de Deus do que todo o dinheiro desse mundo. Né? A gente pede para que você dê o like, para que você se inscreva no canal. Por quê? Porque o YouTube entende que você está assistindo o canal e indica para outras pessoas. Se você ama as outras pessoas e querem que elas conheçam a verdade, quer que elas se libertem, os seus irmãos que estão aí sofrendo nas garras desses líderes religiosos, então você se inscreve, você dá o like, né? Você compartilha os canais. Tem aqui o nosso canal, tem um canal do Alfredo Paulo, tem o canal do Davi Vieira, do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão, pessoas que estão aí anunciando, se esforçando, levando o amor e a graça de Deus. Não é fazendo sacrifício não, que nós não fazemos sacrifício, nem estamos aqui ganhando almas e nem fazendo obra de Deus, porque as almas já foram ganhas por Jesus. Nós não estamos aqui fazendo obras de Deus, nem salvando ninguém. Nós estamos aqui fazendo o que o Senhor Jesus mandou fazer, anunciar a salvação. Viu a diferença? Nós estamos aqui anunciando para você que você está salvo, não que você será salvo. Nós estamos dizendo para você, lembra? Jesus, há 2000 anos atrás, aquele da cruz, ele mandou avisar para você que você está salvo, que você está liberto. Mas por que eu não sabia disso? É porque você está dando ouvido a essa gente aí. Você está salvo, você está abençoado. O que você precisa agora é tomar conhecimento da graça de Deus, da sua herança, crescer em espírito, em entendimento. E como é que você cresce? Ouvindo a mensagem da graça de Deus. Que você tem que sair dessa parafernália de religião, né? De religiosidade. Você tem que se limpar, se purificar de tudo isso, jogar tudo isso para fora da sua vida, para que você, por dentro, o seu espírito comece a se despertar e a sua vida florescer. Porque Jesus não vai fazer mais nada por você. Deus vai fazer mais o quê? O que ele tinha que fazer, ele já fez. Já deu o dia, a noite, a vida, né? Já deu o universo, já deu todas as coisas, deu a própria vida dele. O que ele vai fazer mais? Agora é com você. É você receber a palavra do amor e da graça dele. E entender que você está salvo, ainda que esses líderes religiosos fiquem dizendo que não. Ele venceu a morte, destruiu o pecado, destruiu o diabo. E o que você tem que fazer agora é o quê?
Nada, crê nele. É isso que ele mandou fazer. Vai e anuncie as boas novas. Essas são as boas novas. Ele não mandou a gente vir aqui ficar falando de diabo, de inferno, de lago de fogo. A gente às vezes fala para acordar você, para você entender que isso não existe. Eu posso falar para irmão, por que você não fala do diabo? Como é que eu vou falar de um defunto? Ao invés de eu estar falando de um defunto, eu vou falar de quem está vivo, que é Jesus. Não, irmão, mas eu não sei viver sem o diabo. Eu quero Jesus, mas quero o diabo também, quero um inimigozinho dele. Não, isso aí ele já resolveu na cruz. Dê ouvidos à palavra de Deus e você vai crescer no amor e na graça de Deus, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar a respeito mais um pouco da carta aos Éfesos, né? E vamos mostrar para você o que é que o apóstolo Paulo acha disso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.